Olá, meus amados. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, felicidade e principalmente o amor verdadeiro no coração, né? Seguindo a verdadeira doutrina de Cristo para se poder ganhar a salvação. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Eu falei no vídeo anterior, capítulo 18, mas é o capítulo 17. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber a notificação de um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, que vai relatar acerca dos escândalos, né, do perdão do poder da fé e dos servos inúteis, né? E disse aos discípulos, Jesus dizendo aos discípulos, é impossível que não venha escândalos, né? Mas ai daquele por quem vierem, né? Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos, né? Porque todo aquele que segue a verdadeira doutrina, né, que segue o verdadeiro mandamento de Cristo, né, a doutrina de Cristo, o mandamento de Cristo, não doutrina de homens, nem mandamento de homens, que é o que está cheio por aí dentro das falsas igrejas. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque as igrejas que existem por aí são igrejas falsas, né? Eu não quero, nem estou aqui para ofender ninguém, né? Não quero ofender a ninguém, né? Principalmente vocês que estão dentro dessas igrejas falsificadas que o homem criou para seu próprio interesse. Isso já vem mesmo antes de Cristo chegar, porque Isaías 56:11 já está falando com esses falsos pastores daquela época, né, que abandonaram a lei de Moisés, né, abandonaram o templo de Deus, perverteram o templo de Deus com os ídolos, com as imagens de escultura, e eles, né, sabendo da palavra de Deus, já não era de salvação, mas era de obediência a Deus. Então, criaram templo, nesse tempo, né, criaram templo, se denominaram pastores, né, como nos dias de hoje, criaram seus templos, colocaram seus ídolos, suas estátuas lá dentro, que é chamado de deuses, né? Como eu li no vídeo anterior, que Cristo falou que não devemos seguir a dois senhores, né? Ou segue a Deus ou segue o diabo, das duas uma. Mas os dois é impossível, porque vai dar problema, né? Se seguir a um só, é mais fácil, porque um vai para o inferno e outro vai para a redenção. Mas se seguir os dois, vai criar problema na hora até da decisão entre Deus e o diabo, né? Mas, como, né, está dizendo aqui, que tropeço, né? De que tropeço estão falando? Esse povo que estão pregando mentira dentro dessas igrejas falsificadas do dia de hoje, que não é para ser pregado. Esses pequeninos aqui
são os discípulos de Cristo, como ele chama de pequenino, que eles estão comendo como criança, né? E nós também, que estamos na doutrina de Cristo também, que estamos no mandamento de Cristo também, né? Eu vou ler. Melhor lhe fora que ele pusessem uma pedra no pescoço e jogassem ele no mar, né? De que fazer tropeçar um destes pequeninos, né? Ele está falando desses pequeninos porque os pequeninos são puros, né? Mas nos dias de hoje, os pastores de hoje estão pregando coisas e fazendo o povo tropeçar. Como, por exemplo, pregar dízimo dentro das igrejas falsificadas, que é o lema deles, é pregar dízimo, né? Está enganando o povo, fazendo com que eles tropecem. Como eles estão tropeçando? Porque o pastor está dizendo, olha, se você não der o dízimo, o devorador vai para a sua casa, né? Que é o diabo, vai devorar tudo que tem se você não der o dízimo. Mas só que esse dízimo de que eles falam tanto, né? E eles apelam logo lá em Malaquias 3:10 e etc, e etc. Mas Malaquias ali, naquele tempo que Malaquias está falando a respeito de dízimo, trazer todos os dízimos, ele está repreendendo os sacerdotes, né? Está repreendendo os sacerdotes levitas, está repreendendo o povo israelita, os outros povos que tem a lei de Moisés, né? Como Isaías falou lá em 56:8, que esses cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. Eles estão pegando o dízimo do povo, né? Esse de Malaquias, né? Que Malaquias diz, não, trazeis o dízimo para a casa de Deus, que é para a casa de Deus. Para o povo israelita, porque dízimo é na lei de Moisés, não é na lei de Cristo. E o povo que abandonaram Deus, né? Abandonaram o templo, eles estão criando as suas próprias igrejas e estão pedindo dízimo lá, né? Como o povo sabe que o dízimo lá não é dinheiro nem nada, aí estão levando sua vaca, seus bodes, seu boi, e eles estão fazendo o quê? Pegando esses animais e fazendo fazendas para eles, né? Fazendo fazendas, pegando os alimentos e vendendo, né, para outras pessoas e não dando para eles comer, porque eles não tinham herança, mas agora eles estão se tornando pastores individuais para enganar o povo, né? E pegando o dízimo e fazendo coisa ilícita. Por isso que Isaías 56:8 estava reclamando que são cães gulosos, pastores, que está pregando já mentira por conta do dízimo, né? E por último, né? Quando Malaquias vem, que Deus envia ele para exortar esse povo, porque estão fazendo essas coisas, pegando o dízimo, de vez de ajudar o próximo, né? Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, que entre eles viviam, até o que são os gentios, né? Eles estão pegando o dízimo, não estão dando, distribuindo mais para esse povo, né? Eles estão pegando o dízimo para si, né? Por isso que Malaquias está repreendendo eles. Mas os pastores corruptos de hoje, desculpa a expressão, mas é a verdade, né? Está dizendo, não, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas esse tesouro que eles estão, essa casa de tesouro deles aí, é um tesouro falsificado, né? Porque nós estamos debaixo da lei de Cristo, e debaixo da lei de Cristo não existe dízimo mais, né? Não existe dízimo mais. Os próprios apóstolos tinham direito de viver do evangelho recebendo as ofertas e sobreviver com aquilo. Mas o próprio apóstolo Paulo, que é o mentor, né? Que é o mentor para a salvação da exortação do povo de hoje, ele mesmo trabalhava e não aceitava as ofertas que eram dadas para quando ele estava, né, administrando a igreja de Deus na época, né? Eles não, o próprio apóstolo Paulo trabalhava para se manter e ainda do que ele ganhava ainda ajudava os membros da igreja naquela época, né?
Mas nos dias de hoje é diferente, né? As igrejas falsas vão botar essa cunha dizendo que se não der o dízimo, o devorador vai para casa. Ficam impondo medo aos seus membros para escravizar eles nos dízimos, que não é um mandamento da doutrina de Cristo, nem mandamento de Deus, de Cristo, né, para os dias de hoje. Mas como eles são cães gulosos, né, aí eles querem introduzir o dízimo, né, nos dias de hoje. Mas para ele introduzir dízimo, né, para eles introduzir dízimo, ele tem que proibir os seus membros não comer camarão, não comer carne de porco, não comer peixe de couro, etc, etc. Eles também devem fazer os holocaustos lá no altar, né? Matar os bodes para expiação de pecado, matar as ovelhas, os carneiros, matar os bois, queimar as gorduras lá no altar. Eles têm que fazer isso, porque, como eu li anteriormente, no vídeo anterior, Cristo diz que não se deve tirar nem o tio da lei. Que lei? Da lei de Moisés, ele estava falando. Muito menos da lei dele, da lei de Cristo, né? Porque os fariseus da época estavam fazendo certas coisas e não estavam cumprindo as outras já, né? Estavam deixando, eles estavam querendo só o dízimo do povo, né? E deixando as outras. Não tinha mais holocausto, nem nada. Como nos dias de hoje as falsas igrejas querem introduzir coisas da lei de Moisés, né? Se eles querem estar de pé com a lei de Moisés, de guardar sábado, proibir o povo de comer carne de porco, eles têm que fazer as outras coisas também. Se é que eles querem, eles já estão apartados de Cristo. Esse povo que faz essas coisas estão apartados de Cristo, né? Que querem seguir parte da lei de Moisés e não a lei de Moisés. Por quê? Eles querem proibir o povo de não comer porco, comer peixe, camarão, peixe de couro, camarão, caranguejo, etc, né? De não trabalhar no sábado, de guardar o sábado e o resto das coisas, né? E os holocaustos, né? Os dízimos que eles querem em dinheiro, porque os dízimos da época, no mesmo que fosse, para dar, como está lá, né? Vende tudo, ata o dinheiro em tua mão, vai ao lugar onde vai dar o dízimo, compra tudinho de volta. O sacerdote não recebia dinheiro de dízimo. Era as coisas, era a carne, os animais e os alimentos. Né? Ata o dinheiro na tua mão, vai lá, compra tudo de volta, se o lugar for longe para levar, né? Porque vamos supor, você tem 100 boi para dar de dízimo, 20 bode, 20 carneiros para dar de dízimo, fora os cereais, você não pode, vamos supor, de um estado para outro, como é que ele vai levar, né? Muito difícil. Então Deus disse para ele, vende tudo, vende, ata o dinheiro na tua mão, vai ao lugar onde é para depositar o dízimo, compra tudinho de volta, boi, bode, cereais, compra tudinho, entrega ao sacerdote e come junto com eles lá. Essa é a lei do dízimo. Né? Para receber dízimo tem que fazer os holocaustos também no altar, queimar as gorduras, matar os animais lá, derramar o sangue em roda do altar, fazer todo o ritual que a lei de Moisés manda. Mas os pastores enganadores de hoje só querem mesmo o dízimo e mais nada. Algumas falsas igrejas ainda introduzem o sábado, introduzem não comer camarão, introduzem outro não comer carne de porco, e o resto? E o resto? Não tem que fazer não? Não tem que fazer os holocaustos lá no altar? Né? Tem que fazer, e por que não fazem? Como é que vocês querem seguir uma coisa e deixar outra? Se Cristo está dizendo, não pode se alterar nem um tio, nem uma vírgula, e vocês estão alterando tudo, né? Só querem fazer aquilo que é viável para vocês, né? E esquece do resto. Então não vale a pena
um irmão entrar numa denominação dessa, falsificada, criada pelo homem, pegar uma doutrina de homem já, porque a lei de Moisés, que eu li agora há pouco no outro vídeo, que a lei de Moisés só vigorou até João Batista, mas o povo quer porque quer introduzir a lei de Moisés no tempo de hoje, porque é mais rentável do que a poupança, né? É mais rentável do que o CDB, o CDI, que é por ano a rentabilidade, e esse é por semana, por mês, 10%. É muito lucrativo, por isso que eles querem introduzir a todo custo o dízimo e ainda ameaça os irmãos da igreja dizendo que se não der o dízimo, eles vão sofrer consequências, né? E dízimo nós estamos na lei de Cristo, nós não estamos na lei de Moisés. A lei de Moisés passou, né? Passou, já aqui eu já li lá em Mateus que passou, e ainda agora há pouco aqui em Lucas também está dizendo que só vigorou até João, tanto a lei de Moisés como os profetas, só foi até João. O único profeta que está agora narrando é Cristo, né? E Cristo deixa as suas doutrinas para os seus discípulos para dar sequência, para ver se esse povo toma jeito, mas não querem, né? Eles vão acabar crucificando Cristo. E nós devemos o dever de carregar a cruz que Cristo carregou, né? Que é mostrar a verdade para esse povo que está sendo enganado, se possível, até morrer por o amor da doutrina de Cristo, do Evangelho que Cristo deixou, para que mostremos para os que estão no erro, né? Para ver se eles saem da legião do mal e vêm para a legião de Deus, né? Que é a legião do bem, né? A legião do mal acabou inventando religião e através dessa religião fundaram milhões de igrejas falsas, né? Criou-se vários milhões de pastores também falsos, criaram doutrinas falsas para enganar o povo até agora, né? Então é isso, se nós queremos ter salvação, temos que seguir a doutrina de Cristo e deixar essas coisas que não vai. Outro diz, mas lá na igreja não precisa, né, de pagar a luz, não precisa de pagar a água, não sei o quê. Precisa, claro. E Cristo não está dizendo que não devemos contribuir, é claro que ele deixou. Cristo mesmo, quando pregava, o povo ia lá e contribuía, né? Cristo mesmo, quando andava pregando com os discípulos, tinha, né, contribuição, mas ele não pedia, não. O povo ia lá e dava voluntariamente, né? Dava a sua oferta voluntariamente. Segundo Coríntios 9,7 diz: cada um contribua segundo propôs do seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque os pastores constrangem as pessoas a dar dízimo, a fazer não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, né? E eles fazem campanha, fazem congresso, fazem jejum, fazem santa ceia para arrecadar mais e mais, né? Quer dizer, eles estão usando a palavra de Deus, né, através dessa doutrina falsificada que eles inventam através da teologia diabólica, né? Porque teologia é muito diabólica, né? É muito diabólica. Você não precisa estudar nada que está aqui escrito, basta seguir o que está escrito. Se Cristo está dizendo não beba, não se prostitua, não adultere, não minta, não roube, não engane, né? É isso que você deve fazer, né? Para quê? Para que você possa ter salvação, ter vida eterna, né? Não é você dando dinheiro ao seu pastor, à sua igreja falsa, que você vai ganhar salvação, que você vai ganhar a vida eterna. Não, não é dessa forma, né? Não é dessa forma. Mas, seguindo a doutrina de Cristo. Não é, vou entrar agora em outro assunto, não é você
sendo gay, bonzinho, que você vai ter salvação. Você vai ter salvação se você deixar a prática. Não é você ser boazinha sendo lésbica que você vai ter salvação. Não. Você só vai ter salvação se você abandonar a má prática, né? Porque Deus abomina essas coisas, né? E etc. Eu não quero ser rude com ninguém, não quero falar mal de ninguém, mas vocês não precisam ir fazer teologia e isso, não, porque temos que estudar. A Bíblia realmente ela é enigmática, mas se você prestar atenção direitinho, você aprende qual é o significado de Deus para a nossa vida, né? Para a nossa vida, para a nossa vida eterna, para a nossa salvação, que é o amor verdadeiro ao próximo, ao seu irmão, ao seu inimigo, o perdão, né? Mas isso com amor, com sinceridade, porque se você fizer isso falsificadamente, também não vai adiantar de nada. Não adianta você perdoar só por dizer que perdoou. Não é dizer que você ama só por dizer que de amar, também não serve, né? Não é você ser do erro e ser bonzinho, também não serve, né? Você está fazendo muitas coisas erradas e muitas coisas boazinhas, não serve. Você tem que fazer tudo bonzinho, né? Ou você faz tudo erradinho para o fogo eterno, ou você faz tudo bonzinho para ter vida eterna, né? Não pode ir os dois, como Cristo disse. Não podemos adorar a dois senhores, só a um só, né? Então, esse é o motivo da doutrina de Cristo, né? A doutrina de Cristo é muito ampla para os dias de hoje, né? Os mandamentos que tinha na lei de Moisés para o dia de hoje é muito amplo. Na lei de Moisés, você matava e morria, né? Na lei de Moisés, você roubava, podia morrer, ou então devolver o que roubou, né? Devolver o que roubava. Se você adulterava, era apedrejado ambos e morria. Na lei de Cristo é muito diferente. Se você olhar para uma pessoa com intenção de matar, você já matou para Deus. Se você olha para uma mulher com intenção de cobiçar, você já adulterou. Nem precisa você ir lá transar com ela. Basta olhar com intenção, você já está adulterando, se você é casado. Porque a lei de Moisés é uma lei, é a lei da pedra, é a lei que mata, é a lei do olho por olho, dente por dente. Está escrito isso, né? Então, a lei de Cristo é muito mais ampla, muito mais regeneradora, porque a lei de Moisés não ensina a salvação. O que ensina a salvação é a lei de Cristo, é os mandamentos de Cristo, é a doutrina de Cristo, né? Então, por isso que Deus enviou Cristo para esse povo israelita, para a tribo de Judá e todos os outros, porque tinham abandonado a lei de Moisés, não queriam mais nada com Deus, né? Porque estavam na legião do mal, foram para a legião do mal, e os profetas, os últimos que Deus enviou, não deu resultado, não deu resultado. Por isso que ele envia seu filho para ver se consegue resgatar, e não conseguiu, porque o próprio povo que era para Cristo resgatá-los, né? Que era para matou ele, né? Crucificou ele. Então foi isso que aconteceu. Só que Cristo morreu, mas como não tem lei de Moisés mais, ele deixou sua doutrina, sua lei, para que os discípulos que seguissem a igreja que ele adquiriu com seu próprio sangue, que é a única e verdadeira e se chama Igreja de Deus, para que esse povo desse continuidade, né? E a Bíblia foi escrita para isso, para dar continuidade à Igreja de Deus. Só que não seguiu, essa igreja não seguiu, né? Ela não seguiu por quê? Porque o povo daquela época já tinham deixado, né? Não todos, como nos dias de hoje, não é todos, né? Mas nesse tempo aí, antes de Cristo,
o povo já tinha abandonado o templo de Deus, a casa de Deus, né? E já estavam formando seus próprios templos, né? Criando seus próprios deuses, suas estátuas, seus ídolos, e elas evoluíram para o dia de hoje. E por isso, a igreja de Deus daquela época para o dia de hoje não deu sequência. Não deu. Depois que os apóstolos morreram, o povo preferiram melhor criar igrejas falsas, porque é para ter renda para si próprio, para se beneficiarem através do povo que tinha fome de Deus. E eles são enganados até agora, né? Já tem a igreja de Deus, né, que está pregando doutrina de Cristo, né, sem interesse, né, sem interesse. Não é que não tenha contribuição, porque até o próprio Cristo pegava a contribuição. Não era que ele estava dizendo, vamos contribuir, não, ele nunca falou isso. Mas tinha a caixinha lá e o povo contribuía para que eles pudessem até comer, beber, né, andar de um lugar para outro, né? Tudo isso aconteceu. E Deus, Cristo nem precisava disso. Mas os apóstolos precisavam, né, de ir comer, porque quando ele estava lá no poço de Jacó, e a mulher samaritana veio tirar água, né? Os apóstolos tinham ido para onde? Comprar comida, né? Tinham ido comprar comida. Por quê? Por causa das arrecadações, né? Eles sentem como. Então Jesus ficou lá perto do poço quando a mulher chegou, porque ele estava lá sozinho. Porque os discípulos tinham ido comprar comida, né? E aí como é que eles tinham dinheiro? Eles não estavam trabalhando, da arrecadação, né? Como a viúva que deu tudo que tinha, né? Cristo fala dela. Por que Cristo estava falando? Porque ele estava recebendo arrecadação, né? Estava lá a urnazinha para o povo contribuir. E Cristo disse, está vendo? Quem deu mais foi aquela viúva, né? Deu mais, não é que ela deu mais dinheiro, mas ela deu porque ela achou no seu coração de contribuir, né, para a obra daquele tempo, né? E etc. Então a contribuição é voluntariamente. Se você é um crente fiel, é um cristão fiel, temente a Deus, com amor verdadeiro, o seu coração vai dizer, vou dar tanto, pode até dar até mais do que eu dízimo, né? Vai depender das suas condições. Também ele não vai deixar de pagar uma água, pagar uma luz, para comprar o bujão que está faltando dentro da sua casa, para contribuir. Não, né? Porque Deus não quer esse tipo de coisa. Mas na igreja falsificada dos tempos de hoje, o pastor não quer saber se você está passando necessidade, não. Pastores de hoje, dentro dessas falsas igrejas que existem por aí, ele não quer saber se você está precisando de um remédio, se você está precisando de um gás, se você está precisando de um quilo de feijão, de um quilo de arroz, de um quilo de açúcar. Ele não quer saber de que se você está precisando disso, não. Para ele não interessa isso. O que interessa é você levar. E ele, venha, venha, venha. Se chegar um necessitado a falar com um pastor desse lá, pastor, estou precisando de um remédio, pastor, estou precisando de um gás, eles não vai tirar da arrecadação de dízimo e oferta, porque o seu chefe quer para estar aplicando no banco, aplicando na bolsa de valores o dinheiro do povo, né? Mas o pastor diz, irmão, vamos fazer uma vaquinha aqui para fulano de tal, constrangendo a pessoa, né? Constrangendo, né? Até na hora de cobrar também, eles dão um envelope para constranger as pessoas, né? Que é para a pessoa ficar limitado a ele em contribuir, e etc, e etc. É tudo isso. É uma verdadeira bagaceira, né? Nos dias de hoje é assim. Eu digo isso porque eu já passei por isso, né? Eu sei, né, como é que funciona. E daí Cristo diz, olhais, pois, por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, né? E se ele se arrepender, perdoa-lhe, né? Isso
é o mandamento da doutrina de Cristo, né? Porque eu vou voltar aqui acerca dos escândalos, né? Do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis, né? E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalo, né? Cristo sabe, e até dentro da verdadeira igreja venha escândalo. Por quê? Né? Porque somos de carne e osso, acontecem certas coisas que podemos pecar, que podemos errar. Mas ele diz: mas ai daqueles por quem vierem, né? Melhor lhe fora, né, que lhe pusesse ao pescoço uma mó de alafona, de atafona, e fosse lançado a mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos, né? Falando uma pessoa que quer levar uma pessoa de Deus a pecar, a induzir ao pecado, né? Não está falando a pessoa que já tem pecado. Isso aqui está falando a uma pessoa que está dentro da doutrina de Cristo, que venha perverter uma pessoa da doutrina de Cristo, uma pessoa que está se santificando para levar ela ao erro. Isso deve ser já dentro da própria igreja, né? Olhais, pois, vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende. Isso que é dentro, né? Dentro da igreja, dentro, né? O irmão seu próprio também, né? Porque está falando de irmão, né? Repreendo, se ele se arrepender, aí você perdoa ele, né? Caso não, não tem como. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, aí ele está dizendo: perdoa-lhe, né? Se um irmão, né? Eu estou falando nem no irmão da igreja, de um irmão de carne mesmo, porque dentro da igreja não vai acontecer isso, né? Mas um irmão de carne, né? Você é um servo de Deus, tem um irmão de carne que não é servo ainda, não está na doutrina, e ele está cometendo injúria para você, né? Você tem que perdoar, 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 perdoar e perdoar, né? Se caso ele se arrependa, venha pedir o perdão, então perdoe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda. Isso eu li lá em Mateus, isso aqui é a mesma referência de Mateus, né, e de Marcos, porque os apóstolos, mesmo tendo o poder que Deus deu a eles para fazer milagres, né, Cristo deu poder aos apóstolos deles curar, de expulsar demônios, mas a fé deles são poucos. Eles estão com Cristo, mas não estão tendo essa fé verdadeira ainda, eles não têm, né? Aí Cristo está dizendo para eles: ó, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta, né, a moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria, né? Quer dizer que os próprios discípulos não têm essa fé de um grão de mostarda, né? E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te, assenta-te à mesa, né? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu, né? Porventura, dá graças
ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não, né? Assim também vós, quando fizerdes tudo, né? Tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, Cristo está dando a sua doutrina para os seus apóstolos, para pregar a verdade, a doutrina da salvação, mas como não é para se engrandecer, se exaltar, não, né? Eles têm que fazer apenas o que devia fazer, como nós nos dias de hoje. Nós aprendemos a doutrina de Cristo, o mandamento de Cristo, para exortar aqueles que estão no erro. E devemos fazer isso não dentro de quatro paredes, devemos fazer fora das quatro paredes, na rua, não para se exaltar, para se glorificar, e nem que para que o povo veja que você está, mas você chega suavemente e faz a sua apelação de salvação para aquela pessoa não perder, né? Sair da legião do mal e vir para a legião de Deus, sem nenhuma exaltação, e depois dizer, ainda somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer, né? Ainda no capítulo 17 de Lucas, o versículo é o 11, cura de 10 leprosos, né? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Cristo indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dizendo, graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Né? Porque usou, mas Cristo falou que ele fosse, né, mostrar ao sacerdote, né? Depois vai e mostra ao sacerdote a lepra, né? A lepra, né? Cristo disse, vai, mostrai-vos ao sacerdote, porque quando eles estão na lei de Moisés, se for o sacerdote ainda que está seguindo a lei de Moisés, porque com certeza esses não estão curando mais, né? Sacerdote, que o sacerdote da época era quem curava essas lepras, né? Ele botava em quarentena no local até sarar, porque quando o sacerdote mandava, pelo poder de Deus, essas lepras sarava, né? Sarava. Mas eles foram e se curaram, né? E se curaram. Em vez de eles ter voltado e agradecer a Cristo, que é a Deus, né? Eles não voltaram, foram embora mesmo, pensando que era o sacerdote que ia curar eles, né? Mas esse se achou curado logo quando ia, né? Se achou curado logo, ele viu que estava curado. Os outros se viu, mas foram para trás do sacerdote, como Cristo disse. Mas quando Cristo mandou, não foi, ele não estava curado ainda. Cristo mandou porque na época, né, era o sacerdote quem fazia isso, essas coisas, né?
E aí Cristo, com o seu poder, Cristo curou, é claro, curou a ele. Mas Cristo esperava que esse fizesse como esse samaritano fez, que voltasse e viesse agradecer, né, pelo milagre, né? Mas os outros 9 não vieram. Cristo está dizendo, e respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos, né? Porque Cristo sarou os outros, né? Mas eles foram atrás de sair de onde estão os 9. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, né? E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ainda no capítulo 17 de Lucas, o versículo é o 20, a vinda súbita do reino de Deus, a vinda súbita do reino de Deus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia, né? Interrogado pelos fariseus quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, né? Basta buscar. O reino de Deus está dentro de qualquer pessoa, até dentro de um incrédulo, de um ateu. Mas se ele reconhecer o poder de Deus, através de que basta coisa muito simples. Basta ele se lembrar que amanhece o dia e se acordar, está com vida, esse é o maior poder de Deus, né? Que é o sopro da vida em cada ser humano. Então devemos agradecer ao dormir, ao levantar e sempre, né? Pelas coisas boas e pelas coisas ruins. E o poder, né, de Deus, né, o reino de Deus está entre vós, ele falando para os fariseus. Basta buscar, né, esses fariseus, basta buscar o reino de Deus, né? E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver 2 dias do Filho do Homem e não vereis, né? Tem gente que vai desejar, querer ver esse dia, mas não vai poder, porque eles estão apartados de Cristo, né? E não vai poder ver, porque eles não querem aceitar. É como esses fariseus aí, eles chamam denominados fariseus, porque Cristo chama eles de fariseu, porque esse povo já foram de Deus, eles já seguiram a lei de Moisés, é porque eles se bandearam para a legião do mal. E eles querem ver o que Cristo está fazendo, mas não estão acreditando, né? E esses próprios é quem vai mandar crucificar Cristo, né? E disse aos discípulos, dias virão, né, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis, né? E dir-vos-ão, ele aqui, ele ali, não vedes, nem os cigais, né? O dia do Filho do Homem, ele vai vir, né, de uma vez só e todo olho vai ver. Não é para se alguém está dizendo, Cristo está ali, e você acredita, porque muitos falsos Cristo vai aparecer, né? Muitos falsos que já tem gente querendo ser Cristo nos dias de hoje. E não devemos acreditar nessas pessoas, porque quando Cristo vier, ele vai vir para todos, né, no dia da redenção. Mas, se alguém, é como ele está dizendo aqui, é para nós não acreditar, ó, Cristo está ali, Cristo está no quarto, Cristo está na sala, está no céu, não acrediteis. Não siga, porque é um Cristo falsificado. Porque quando Cristo vem, todo olho o verá. Eu vou ler isso para vocês ainda. Todo olho o verá, porque ele vai aparecer. Pode ser de dia, de noite, à tarde, meio-dia, qualquer hora. Quando ele chegar,
vier, todo olho o verá, tanto o olho do mal quanto o olho do bem. Isso no último dia, né? Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia, na sua vinda, né? Então todo olho o verá. Mas primeiro convém que ele padeça, né? Ele está falando dele mesmo. Convém que eu padeça, né? Muito, e seja reprovado por esta geração, né? Ele está falando do povo israelita, do povo de Judá, a quem Deus enviou ele, que ele não vai aceitar, né? E os outros da legião do mal não tem estudo, eles já até viram a lei de Moisés, né? Mas eles não seguem, né? Eles, os outros da legião do mal, era quem escravizava o povo, né, de Deus, os que seguiam a lei de Moisés. E foi esse mesmo povo que fez com que o povo de Deus se bandeasse para o lado dele e abandonassem Deus. Por isso que Deus envia seu Filho para esta geração. Ele está falando dessa geração que abandonou Deus, né? Mas primeiro convém que eu padeça muito e seja reprovado por esta geração, que é a geração mais nova, porque os antigos morreram, né? Morreram na legião do mal, morreram adorando os ídolos, né? O povo, esse povo que era a herança de Deus, mas eles vão ser julgados ainda, caso eles venham se arrepender, né? Porque Cristo foi lá e pregou para eles, os antigos, né? Dessa mesma geração anterior deles, né? Essa geração que está aí também é povo de Deus, como é que eu estava falando, é herança de Deus, só que eles não querem mais, né? Eles não querem, muitas vezes eles se apartaram e agora eles se apartaram de vez, porque os últimos profetas vieram exortá-los e não conseguiram trazê-los de volta. E Cristo também não vai conseguir trazê-los de volta, né? Por isso que vão crucificá-lo, vão fazer ele padecer, como ele está dizendo aqui. Mas primeiro convém que ele padeça, né? Muito, e seja reprovado. Ele vai ser reprovado pelo povo da herança de Deus, né? Pelo povo que era escolhido de Deus, que abandonaram Deus e foram para a legião do mal. Por isso ele vai ser reprovado. Deus envia Cristo para esse povo e para tentar resgatá-lo, e eles reprovam Cristo. Essa é a realidade de Cristo ter vindo, né? Deus enviou Cristo para essa geração, é a mais nova, né? Porque os antigos foram morrendo. Os que saíram primeiro, Moisés morreu, os outros morreram, né? Foram morrendo. Esses são uma geração mais nova que tem o conhecimento da lei de Moisés, dos mandamentos de Moisés, né? E Deus mandou vários profetas para exortar eles, para tirar eles da legião do mal, mas eles não quiseram mais. Por isso que Deus envia seu Filho para se transformar em carne, ficar como eles, para tentar fazer muitas maravilhas, milagres, curas e tudo, para eles verem na carne mesmo o poder de Deus. Mas mesmo assim eles vão reprovar, como Cristo está falando aqui, né? E seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, né, assim será também nos dias do Filho do Homem, né? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Porque Deus, quando criou essa geração anterior, né? Anterior a essa que estamos, que é a primeira geração, e quando foi instituída a legião do mal e a legião do bem, que é Eva quem dá início à legião do mal, e Eva é quem desbrota, né?
A legião do mal e a legião do bem lá naquela árvore. Deus sabe que isso iria acontecer. Deus disse lá, não comereis. Mas Satanás doido, né? Para que sua legião, ele não tinha como colocar a sua legião no mundo se não fosse através de Eva, né? De Eva e Adão. Ele não tinha como botar a sua legião, né? Porque se Eva e Adão tivessem seguido, né? Seguido a obediência a Deus, nem tínhamos essa geração que foi derrotada pelo dilúvio e nem essa de hoje. Não tinha. Por quê? Como era, se Eva e Adão fossem obedientes a Deus, eles não iam fazer sexo, né? Eles não iam fazer sexo, porque eles não sabiam que era homem e mulher, né? Eles não sabiam. Então, Deus sabia que isso iria acontecer, né? Deus sabia que ia acontecer a desobediência, porque esse é o primeiro pecado da terra, né? E a desobediência, o primeiro pecado veio do céu mesmo, veio lá do paraíso, né? Que é a desobediência. E na terra a desobediência veio através de Eva, quando a serpente introduz na mente de Eva de comer do fruto da sabedoria do bem e do mal, que é a legião do bem e a legião do mal, né? Por isso, Eva comeu e aí eles viram que estavam nus, porque eles não sabiam que se eles tivessem obedecido a Deus, ele ia viver eternamente lá e nunca ia ter feito sexo, né? Nunca. Se eles fossem obedientes a Deus, né? Mas aí o diabo colocou na mente de Eva para ela desobedecer o que Deus tinha dito a ela e a Adão, para não comer desse fruto do bem, da sabedoria do bem e do mal. Quando Eva come, que dá a Adão, é que ele não era marido. Ele vieram se tornar marido depois. Ele não era marido. Ambos se chamavam Adão. Ambos se chamavam Adão. Ambos se chamavam Adão. Tanto Eva como Adão era Adão, né? Mas quando ela comeu do fruto, ele chamou ela de sua mulher Eva, né? E aí ela introduziu o primeiro pecado da terra, que é a desobediência a Deus, e lançou na terra a legião do mal e a legião do bem. Através de quem? Através de seus filhos, né? Começando por Caim e Abel. A legião do mal matou da legião do bem, e foi tendo mais, né? Foi tendo mais do bem e mais do mal, porque os do mal foi lá do outro lado, apartado da legião do bem. Os que ficaram do lado de cá com Adão e Eva são os do bem, mas foram crescendo, foram se multiplicando. Quando os irmãos, que foi o outro que foi expulso lá para o outro lado do Éden, já existia muito mais gente. É porque a Bíblia não relata essas coisas, porque a Bíblia é enigmática. Quando Caim e Abel cresceram, já tinha mais gente além dele, porque Eva é a mãe de todos os viventes, está escrito, né? Ela é a mãe de todos os viventes da terra. E então essa legião cresceu abundantemente, porque naquele tempo era irmão com irmã, pai com filha, né, tio com sobrinha e etc, etc. Naquele tempo era tudo desordenado. Por isso que a legião do mal venceu a primeira geração. Venceu, né? E por isso que Deus, né, vendo essas coisas horríveis acontecendo, ele achou ainda da legião do bem a família de Noé e tirou e destruiu toda a legião do mal, porque todos eles já tinham se pervertido, se perdido,
né? Todos eles se perderam, né? E Deus só achou a família de Noé. Trouxe para os dias de hoje, né? E também sucedeu que houve, já lá naquela época de Noé seguindo, já houve criação do bem e do mal também, né? E aí de lá vem seguindo, né? E Deus está dando orientação, já está dando. Naquele tempo não tem relato que Deus deu orientação. A única orientação que Deus tinha dado era para não comer do fruto, né? A única orientação. Mas quando Noé chegou, o que é que Deus fez? Tem relato? Tem relato da genealogia de Noé, etc, etc. Mas Deus colocou a sua legião aonde? Em Abraão, né? Que era Abrão. Deus colocou a sequência da legião do bem na mão de Abrão, que depois se tornou Abraão. E assim ele foi criando, Deus disse, a tua geração será como o pó da areia do mar, imensa. Mas todos eles, mesmo assim, Abraão tornando-se o chefe da legião do bem até Cristo chegar, todos eles se perderam. Quase que nem no início da primeira geração, né? O início da primeira geração salvou-se só a família de Noé, né? De lá para cá, teve de Abraão, como você tem, Sodoma e Gomorra também foi destruído. Por quê? Porque não tinham instrução, aquele povo, né? Não tinha instrução de Deus, ele era o Deus dará. E o povo se perverteram totalmente. Até os anjos que foram enviados para tirar Ló, como tirou Noé lá na primeira geração, né? Ló foi tirado de Sodoma, como Noé foi tirado da primeira geração, porque Sodoma estava pervertida como na primeira geração. E se Ló tivesse ficado lá, também tinha se perdido, mas como Ló era sobrinho de Abrão, né? Deus deu o privilégio a ele de resgatá-lo antes que se perdesse, né? Totalmente. E destruiu Sodoma, destruiu Gomorra, porque essas duas cidades estavam, dois estados, não sei, ou dois países, estavam como na primeira geração, todos perdidos, sem instrução e se perderam, né? Era totalmente da legião do mal, corrompeu lá essa Sodoma e Gomorra. A legião do mal prevaleceu nesses dois lugares. Por isso que Deus destruiu a todos totalmente. Por quê? Para diminuir a legião do mal. Porque senão ia se perder tudo mais rápido ainda se ficassem crescendo, né? Então Abraão criou Abraão depois, e aí teve filho. Deus permitiu Isaac, né, para dar sequência à legião do mal, porque Abraão já tinha 100 anos, né, e através de Isaac é que vai dar sequência à legião do bem. Abraão deu sequência até 100 anos, depois de Isaac deu sequência, e veio, e veio, e veio. Mas todo esse povo que é guiado por Deus se perderam. Nos últimos dias se perderam, né? E aí, depois que saíram do Egito, Deus fez aquelas maravilhas todinhas para eles crerem em Deus piamente, e eles não quiseram, né? Não quiseram, se perverteram todos. Aí Deus manda os profetas, muito anterior de Isaías, no tempo dos reis, né? Deus sempre mandava, como Samuel, para resgatá-los, que ele estava perdido, e vários, né? E por último, Isaías, Malaquias, Zacarias e... eu sempre me esqueço o nome desse outro profeta, que é logo depois de Isaías, né? Para resgatar o seu povo, e eles não conseguiram, né? Não conseguiram porque eles já estavam criando seus templos falsificados, adorando os deuses, e abandonaram Deus
Foi aí que Cristo veio, Deus vai lá, vou mandar você para você se transformar em carne, tentar resgatar essa minha herança, esse restinho de herança que tem. E mesmo assim ele não quiser, né? Crucificado, né? Então, como está dizendo aqui, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comia, que no tempo de Noé eles comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, né? Dava-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Quem foi consumido? O povo da legião do mal, que venceu, né? Deus destruiu porque eles venceram a legião do bem da época, né? Só ficou a família de Noé da legião do bem. O resto perverteu-se tudo. Por isso que Deus mandou o dilúvio, porque Deus estava vendo que não dava mais para prosseguir, e aí ele ia perder de tudo. Só tinha a família de Noé ainda, da legião do bem, era o único que restava, né? E Deus viu lá, não, vou perder 100%? Não vou. Aí mandou o dilúvio e resgatou Noé para essa nova geração de agora, e está aí, pau a pau. Andam pau a pau. Legião do mal e legião do bem, pau a pau. Legião do mal inventou religião e toma igreja falsa. Toma igreja falsa. Pregador pregando mentira, enganando o povo, e o povo tão que nem nesse tempo aí. Esse povo das igrejas falsificadas, dos falsos pastores, são esses mesmo povo antes de Cristo, que abandonaram Deus. Eles falam de Deus lá também, pregam Deus lá, né? Mas por interesse próprio, e nos dias de hoje nem se fala, porque é a verdade, né? Doa, é duro falar isso, é duro, porque vocês não querem aceitar a realidade, a verdade, mas é a verdade, né? É a verdade. Vocês que estão nessas igrejas falsas, ensinando coisas erradas, vocês estão fazendo como esses fariseus da época aí, quando Cristo chegou para resgatar, e eles não querem, vai crucificar Cristo, porque eles não querem aceitar a doutrina, e o povo de hoje também não quer aceitar, não quer. Você vai para uma igreja falsa dessa lá, dizer para eles, o dízimo não é para ser pregado, campanha não é para ser pregada, congresso não é para ser pregado, jejum para tirar dinheiro não é para ser, Santa Ceia para tirar mais dinheiro não é para... Vá falar isso para esse povo, vá, porque eles fazem teologia diabólica e vão buscar versículo não sei aonde para tentar dar a sua explicação, né? Isso faz parte da legião do mal, da legião de Satanás, que quer perverter a verdade de Deus com a mentira, né? São povo de Satanás. Desculpe eu falar isso, né? Não quero ofender você, mas é verdade. Você não quer crer, não creia, né? Você não quer acreditar, não acredite. Mas é verdade. É verdade. Senão Cristo não estava falando isso, essas coisas, né? E destruiu tudo, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, né? Nos dias de Ló, como eu falei anteriormente. Agora há pouco eu falei de Ló, que Sodoma e Gomorra estava pervertida como a primeira geração de Deus lá do Éden, de Eva e Adão. Sodoma e Gomorra estavam do mesmo jeito, por isso que Deus também destruiu a todos, não sobrou ninguém, né? Que estava aqui, ó, vou ler também. Esse é o capítulo 17 de Lucas, o versículo é o 28, né? Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Por que está destruindo? Porque eram todos da legião do mal. E só tinha Ló da legião do bem, né? Só tinha Ló.
da legião do bem. Por isso, né? E nos dias de hoje, o propósito do Deus, o propósito do Deus do mal, que Satanás é um Deus do mal, né? Ele veio de onde? Veio do paraíso, por desobediência, né? Por olho grande, né? Por querer ser maior do que Deus, né? Ele foi expulso lá de cima? Foi, mas Deus sabia que ele vinha aprontar aqui. Deus sabia de tudo isso, né? Deus sabia não, Deus sabe, né? Deus sabe que ele ia implantar a sua desobediência para com Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, né? Para introduzir a sua legião, né? Porque Deus deixou só a legião do bem, né? Que era Adão e Eva puro, né? E a legião do bem de hoje, ela tem que ser pura também. Tem que ser pura. E Deus quer que nós vençamos essa legião do mal. Deus quer que nós vençamos essa legião do mal. Como nós devemos fazer para vencer a legião do mal? Ensinando os que estão nela a saírem dela, deixar as suas má práticas, né? Porque não adianta você fazer bem sendo o resto mal. Não adianta. Você tem que ser todo do bem. Não, mas porque eu ajudo as pessoas, eu dou de comer. Se alguém me pede uma esmola, eu dou. Mas o resto antes, você está dando daquilo que você está ganhando roubado, daquilo que você está ganhando por enganar outra pessoa. Isso é de Deus? Não é de Deus. Então, essa bondade que você faz não vai cobrir a maldade que você está praticando. Mas se você deixar a maldade que você está praticando, se arrepender, né? Se arrepender e fazer só o bem, se você está vendendo, pesando, faltando 100 gramas, e deixar de vender e vender 1 quilo certinho, aí sim, para poder ajudar o seu próximo, aí sim Deus vai lhe aceitar. Mas se você vende 900 gramas, né? Com que você ganha mais daquela 900 gramas, porque você está ganhando duas vezes. Você está ganhando pelo lucro do quilo e está ganhando pelas 100 gramas que você não colocou e está ajudando o seu próximo. Você está fazendo, desculpa a expressão, cagando e não limpando, né? Por quê? Você está adorando a dois senhores, não pode, Deus não quer isso. Tem que adorar só a Deus. Então, para isso, é como você está numa igreja cheia de ídolo, cheia de estátua, né? Igreja com o nome Santo Fulano de Tal, Santa Fulana de Tal. Você está ali orando para Maria e orando para Deus. Não é isso. Deus não vai aceitar essas coisas. Por mais santa que Maria for, Deus não quer essas coisas. Santo Fulano de Tal ora para Santo Fulano de Tal e ora para Deus. Deus não quer essa coisa. Deus quer que seja, Deus é único, único, único. Então é só para Ele, né? Mas o povo estuda certas coisas, introduz o erro na cabeça das pessoas, escraviza a pessoa com esse erro, né? E quando uma pessoa de Deus vai falar a verdade para uma dessas pessoas, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com Cristo. Ele vai crucificar você, certo? Vai crucificar você, porque ele não vai aceitar a verdade. Se você chegar para a verdade, onde está a mentira, você vai morrer, né? E eu morrerei satisfeito pela doutrina de Cristo, né? Como Cristo vai morrer aqui, Deus enviou ele para esse povo, mas ele não quer. Já li isso aqui, né? Vocês assistem o vídeo aí, vocês estão vendo o que é que Cristo vai sofrer. Ele mesmo falou que vai sofrer horrores, né? E o povo vai rejeitá-lo, né? O próprio povo que era dele, que era de Deus, né? Vai rejeitar. É como nos dias de hoje, né? Dentro das falsas igrejas. Não pense que você na falsa igreja está...
porque senão não estava em Cristo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, porque são o povo das falsas igrejas. Ele está lá orando para Deus, falando de Deus, mas introduzindo mentira no meio, enganando o povo com qualquer coisa. Então, como é que Deus vai aceitar um pastor desse, um irmão desse que está acreditando na mentira? Se quando chegar a verdade para ele, ele vai preferir a mentira do pastor do que a verdade da doutrina de Cristo. Não é verdade? Então, se oriente, porque você está buscando o lago de fogo e não o reino de Deus. Ah, desculpa, não quero ofender, não quero, não, mas é o que está dizendo aqui. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, né? Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, né? Foi desobediente. Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, né? Porque foi desobediente a Deus, né? Se você está seguindo, siga, não recue. Por mais que chegar uma pessoa dizendo para você, fulano, se você sabe que essa é a verdade, e chegar uma pessoa querendo introduzir outra coisa para você, não vá atrás disso, não. É o que Cristo está dizendo aqui. Se você estiver no telhado, não desça, né? Não desça, né? A tomá-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás, não volte, fique lá, fique onde está. Se você está na doutrina de Cristo, siga a doutrina de Cristo. Se você está no mandamento de Cristo, siga o mandamento de Cristo. Não recue e não vá em conversa de ninguém. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Isso eu já li lá em Mateus, já li em Marcos. E qualquer que perder a sua vida, que perder, salvar-la. Como? Isso quer dizer, qualquer que procurar salvar a sua vida, né? Salvar a sua vida material, né? Salvar a sua vida material, dentro da bebedeira, da mentira, das coisas, da legião de Satanás, vai perdê-la, né? Mas que vida é essa que vai perder? A vida eterna, a salvação. E qualquer que a perder, salvá-la. Se você perder a sua vida por amor de Cristo, né, pela verdade da doutrina e do mandamento de Cristo, você vai salvar a sua vida. Por quê? Porque você vai ganhar a vida eterna, você não morre, né? Essa é a diferença das duas legiões, a legião do bem e a legião do mal, né? O que perder por amor de Cristo, salvar lá, mas o que procura salvar a sua vida, estando no erro, perde. Vai perder a sua vida, que é a vida eterna. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Quem será tomado? O que está em Cristo, o que está seguindo a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. O que será deixado é aquele que não está seguindo a doutrina de Cristo, porque se ambos estiver, ambos será tomado, né? Essa comparação aqui é para um que está servindo a Cristo fielmente, com amor verdadeiro, e outro que está servindo a legião do mal. Esse que serve a legião do mal será deixado, né? Então, tem dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Mas o que será deixado? O que está servindo a legião do mal, a legião de Satanás. Mas o que está servindo a legião de Deus, né, esse será tomado, né? Duas estarão juntas moendo
moendo, uma será tomada e a outra será deixada da mesma sorte, né? Se uma é de Deus, será tomada. Se a outra é da legião do mal, será deixada. Porque se ambos for de Deus, todas as duas irão. Mas essa comparação aqui é entre o bem e entre o mal, né? Um é da legião do bem e outro é da legião do mal. O que é deixado é o que está seguindo a legião do mal, a legião de Satanás. Os que estão dentro das falsas igrejas, seguindo doutrina de homens, mandamentos de homem, não de Cristo. Que estão seguindo os mandamentos de Cristo, a doutrina de Cristo, esse será tomado, será levado, né? É diferente, essa é as duas comparações, né? Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado, da mesma sorte, né? Será tomado porque um é da legião do mal e outro é da legião de Deus, né? Por isso que um será levado, porque Deus não vai levar um e deixar o outro. Se ambos são de Deus, por que Deus vai deixar o outro, né? Isso no último dia, né? Quando vier o dia de Cristo, como ele está dizendo aí, quando vier o dia do homem, né? Quem será deixado é o que não está seguindo a ele, né? Que tá falsificado, esse vai ficar, né? Respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? Onde, Senhor? E ele lhe disse: onde estiver o corpo é a igreja, aí se ajuntarão as águias, né? Onde estiver o corpo, o cadáver, né? Quer dizer, aí se ajuntarão, aqui é águias, né? Não sei se é isso mesmo, não sei na outra Bíblia, mas onde tiver o corpo, né? Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias, né? Vou dar uma paradinha por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade e amor, principalmente. E que vocês estejam dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, né? Porque essas que existem por aí, igreja fulana de tal, igreja ciclana de tal, foi o homem quem inventou e não foi Cristo. São igrejas falsas, com falsas pregações de me engano para escravizar vocês, tá? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Voltarei no capítulo agora, que é o capítulo 18, né? Que é a parábola do juiz iníquo. Esse é o próximo vídeo, né? Do capítulo 18 de Lucas, né? Eu falei errado no outro vídeo e estou consertando agora. Agora é que vai ser a parábola do juiz iníquo. Esse é o próximo vídeo. E tenho dito,